Bom, pessoal, hoje a gente vai estar falando sobre um meio de propagação que eu tenho visto o pessoal falar bastante na internet e, e às vezes assim me causa uma certa, não vou dizer uma certa estranheza, mas nós estamos falando de bonsai. Então, as propagações para fazer bonsai. Sem dúvida que a forma mais eficiente de se fazer bonsai, de se fazer mudas, é através de semente. Depois através de estaca, depois através de alporquia e em alguns casos através de enxerto de raízes e assim por diante. Nós temos que ter em vista uma situação. Nós, quando vamos fazer um alporque para transformar uma planta em bonsai, essa planta tem que ter, esse pedaço da planta que a gente vai transformar em uma nova planta, ele tem que ter potencial para fazer bonsai. Senão você vai estar simplesmente fazendo uma nova muda, que não é o objetivo do bonsai. Então, muitas vezes eu vejo discussões assim, não, põe isso, põe aquilo, faz assim porque dá certo e tal, mas as pessoas estão mais preocupadas em fazer a muda do que fazer o bonsai. Então, o que eu vou mostrar hoje é uma situação em que, quando eu posso, eu faço, né? Então, por exemplo, observem bem essa plantinha, né? Um Acer KED, um Acer burgeriano, sobre a pedra, uma plantinha super bacaninha, tá? E que essa planta, para ela engrossar e melhorar o sistema radicular, eu peguei e deixei criar uma ponteira. Essa ponteira é uma ponteira do ano passado, né? Uma ponteira longa. Eu não cortei esse ano essa ponteira. E como essa ponteira ela vai ser descartada daqui a algum tempo, e os áceres, por sua natureza, eles são muito difíceis de serem dobrados depois que eles estão lignificados. Então o que eu faço? Eu pego uma parte bem nova do broto e aramo ele. Então se eu pegar essa ponta aqui, e a massa já está um pouco dura, mas ela sai a pontinha nova, você passa o arame, um aramezinho fino, nada muito complicado, e aí você tem uma curva num galho de sacrifício. Aproxima aqui um pouquinho, deixa eu pegar uma tesourinha aqui, eu vou mostrar. Então aqui, ó, eu preparei esse galho de sacrifício, mas preparei ele também para se transformar num novo bonsai a partir de um alporque. Eu não vou fazer o alporque nele ainda, porque ele está muito novinho ainda, eu acho que ele pode engrossar mais. Mas se vocês observarem, então existe um movimento bacana aí, bem apertado. Vocês imaginem esse Acer, quando ele tiver mais ou menos aí com uns 5 centímetros de diâmetro, o que vai ser essa curva? Provavelmente o que vai ser salvo vai ser alguma coisinha assim, né? Fazer um alporque aqui e fechar aqui. Então, essa é uma planta que ela foi preparada para que eu aproveite um pedaço dela para fazer o alporque. E eu acho que é esse que é a grande visão de quem está fazendo bonsai, quem está começando a fazer bonsai. A gente não tem muitas mudas disponíveis e tal, é difícil. E aí, através de estaquinhas ou através de plantas maiores, a gente consegue nos brotos fazer alguns movimentos bacanas para depois então transformar ele em bonsai. Eu vou fazer, eu tenho uma planta aqui que já faz tempo que eu quero fazer um alporque nela e reduzir drasticamente o seu tamanho. E o pedaço que sobra dela é um pedaço muito legal que eu vou mostrar para vocês, só um pouquinho. Então essa planta aqui é uma planta que tem uma base bem bacana, uma base aqui que dá mais ou menos uns 5 centímetros, até um pouco mais de diâmetro já. E eu de propósito, eu fui reduzindo os brotinhos e deixando os brotinhos eles
se ramificarem para fazer um mamê. Então, eu fiz agora de manhã um desenho, eu peço desculpas aí, eu normalmente desenho um pouquinho melhor, mas eu fiz um desenho mais ou menos de como essa planta vai ficar depois de pronta. É mais ou menos com 12 centímetros, mas com uma base muito forte. Vai ser um lutador de sumô, assim, vai ser gordinho e baixinho. Então, o que acontece? Vamos ver agora melhor esta planta aqui. Quando eu comecei a fazer, eu imaginei fazer um aster maior. Então eu fiz a curva, eu trabalhei ela toda, né? Eu fui trabalhando ela toda. Só que agora eu não quero mais, eu quero só a parte de baixo. Então o que eu vou fazer? Mais ou menos aqui eu vou fazer o anel para criar o alporque. Aí agora eu vou montar esse alporque aqui. E aí eu vou ter uma nova plantinha. Vocês imaginem que essa plantinha aqui já tem mais ou menos um centímetro e pouco de diâmetro. Então já é uma plantinha que fica bem interessante já como um novo projeto de bonsai. A técnica de alporque é uma técnica muito simples. Isso aí a gente encontra na internet, é muito fácil, não é nada complicado, não exige nenhuma habilidade muito grande. Como é que eu faço? Eu vou mostrar um jeito. Ao longo aí de tantos anos fazendo, a gente adquire alguns macetes. E aí então esses macetes e tal a gente procura passar para frente. Você pode usar uma faquinha pequena, um canivetinho. Eu gosto de usar um formãozinho, um ciselzinho, porque ele bem afiadinho, ele faz um corte bem bacana. Então, normalmente a gente faz um anel no diâmetro do tronquinho. Então aqui, mais ou menos aí um centímetro e pouco, eu vou cortando. Aí a gente vai desmanchar este anel. Como eu falei, isso aqui é um procedimento muito simples, não é nada complicado. Bom, para variar, nós estamos com um avião aqui em cima já. É impressionante, é só pegar e resolver fazer o trabalho que aparece um avião aqui para dar a volta aqui em cima. Tem gente que deixa um pedacinho assim de casca para fazer a ligação, para garantir que a planta não vai morrer, mas eu sinceramente acho que para esse tipo de planta eu nunca tive nenhum problema sério de perda, nada, então não é necessário. Algumas plantas que são mais difíceis de enraizar, que demoram mais tempo, às vezes é necessário deixar um canal de ligação. Alguns autores, inclusive, eles demonstram assim, mas no nosso caso, às vezes ela acaba fechando e você não tem raiz nenhuma. Então, um trabalhinho simples, aí fechou, tirou a casca. Muito bem, então a gente dá uma raspadinha aqui, porque entre o xilema e o floema existe uma membraninha chamada câmbio, que ela é responsável em criação de novos tecidos. Então a gente dá uma raspadinha para evitar essa ligação. Bom, feito isso, o que a gente vai precisar? Vai precisar de um plástico. Eu hoje, assim, atualmente, eu faço direto usando um plástico preto. Por que preto? Porque as raízes são fotossensíveis, então é importante você protegê-las da luz.
Mas como nós, bolsaístas, nós somos muito ansiosos e tal, eu vou fazer em duas etapas. Eu vou fazer primeiro o wallpork utilizando um plástico transparente e depois eu vou cobrir com um plástico preto. Aí quando a gente quiser observar se já tem raiz ou não e tal, é só tirar o plástico preto e deixar intacto ainda o plástico branco. Eu já cortei. Então a ideia aqui é pegar e passar um plástico assim e colocar o asfagno dentro. Então o que a gente faz? Eu pelo menos faço assim para facilitar. Eu pego uma fita adesiva, coloco aqui, travo ela, passo em volta da planta aqui, e faço como se fosse um tubinho, né? Como se fosse um tubinho. Eu colo. Não fica assim, que maravilha, mas se você for caprichoso aqui, você consegue fechar bem. Então o que acontece? Agora virou aqui um tubinho, a gente fecha aqui. E aqui dentro eu tenho local para colocar o asfagno. Então, quanto de asfagno a gente tem que colocar, né? Para uma plantinha como essa, mais ou menos uma bola de tênis, assim, um punho fechado. A minha mão é pequena, né? Agora se fosse uma mão de jogador de basquete, daí tinha que ter... Mas aí o que a gente faz? A gente pega um aramezinho, vem aqui embaixo, porque o asfagno vai ficar do anel para baixo. Então eu tenho que deixar um bom espaço aqui para o asfagno. Então a gente faz aqui, dá uma apertadinha, põe um aramezinho, sempre com cuidado para não quebrar os galinhos e que vão ficar da outra planta, né? Que é o importante que nós estamos fazendo aqui é justamente salvar, né? Salvar um galho que seguramente seria... Não se aperta muito, mas também se aperta pouco. E aqui, ó, nós temos então o asfagno. A gente pega, molha bem ele. Então, aqui tem um asfagno, ó. Vamos ver se dá para ver, ó, pingando a água. Então o que a gente faz? A gente encharca bem ele, depois tira um pouquinho do excesso, mas deixa ele encharcadinho assim. E aí, em volumes pequenos, a gente vai colocando aqui dentro. Coloca um pouquinho, coloca mais um pouco, assim, mais. Eu falei mais ou menos uma bolinha de tênis, só que a gente precisa distribuir bem por todos os lados do galho, né? Não pode ficar espaços vazios. Então vamos fechando. Deixa eu botar ela aqui em cima, ficar mais fácil para mim. Aqui, fechando ela. A umidade que está no asfagno já é a umidade necessária para o trabalho. Então não precisa mais colocar água, nada aqui. Normalmente num ácido como esse, o tempo de enraizamento é alguma coisa em torno de 3 meses. Então, aqui ó, como eu falei, mais ou menos aí uma bolinha de tênis, né? Bem fechadinha. A gente não compacta muito, mas dá uma apertadinha nela, aqui. Aí fechou. Então, era isso aqui que eu queria fazer. Então, aqui um lugar para apertar. Agora eu pego um outro araminho, um outro pedacinho de arame, né? Venho aqui com cuidado, vou fechando ele, fecho a trouxinha aqui, assim. Aperta para um lado, aperta para o outro. Então, esse aqui é o wallpork, ó, mais ou menos aí um punho fechado, né?
Aqui não se aperta muito o arame para não marcar, apesar que são só aí de 2 a 3 meses. Só que desse jeito aqui, se pegar sol e começar a soltar a raiz, as raízes vão ficar expostas ao sol e vão começar a morrer. Então o que a gente faz? A gente que é ansioso, a gente pega um pedacinho de plástico preto e simplesmente cobre. Simplesmente cobre o saquinho aqui do asfalto. Como o objetivo aqui é só proteção contra a luz, não precisa se preocupar muito em fechar nada. Vou pegar mais um araminho aqui, assim. Também apertar aqui. Assim. Isso aí. Aí, vou dar mais um pedacinho de arame aqui. São 2 pedacinhos pequenininhos aqui. Vou pegar assim, ó. Então, esse aqui ficou curto, deixa eu dar uma emendadinha aqui só. Depois eu melhoro ele, mas pego um aramezinho mais longo assim, tá? E pronto. Depois, se quiser caprichar um pouquinho mais, capricha. Então, é importante que a gente saiba qual vai ser o resultado do nosso alporque. Fazer alporque só para criar novas mudas, é óbvio, se você quiser um pé de uma planta na sua casa que você não tem e tal, você faz o alporque, é uma técnica fantástica. Mas no caso do bonsai, o importante é você ter um material preparado para que daí, a partir desse procedimento, você tenha uma nova planta, uma nova muda, que tenha um grande potencial para fazer bonsai. Espero que vocês tenham gostado da demonstraçãozinha. Quem gostou, curta, para que a gente possa estar avaliando. E comente também, qualquer dúvida é só perguntar que a gente vai estar respondendo nos comentários. Obrigado pela atenção.